Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana da Logística 2019. Estamos começando esse terceiro dia de evento num formato um pouco diferente. Hoje nós estamos conectados aqui remoto com a Selma. Antes de eu passar a palavra para a Selma, eu tenho alguns recadinhos para vocês aqui. Quem não assistiu o dia 4 e o dia 5, os vídeos estão disponíveis aqui no site, é só você clicar no dia do evento que você quer, clicar no vídeo que a gente vai abrir uma janela com o vídeo lá para vocês assistirem. No dia 4, nós falamos muito de tecnologias, tecnologias disruptivas, como que isso está impactando a vida do profissional de logística e quais habilidades nós devemos desenvolver nos próximos anos. No dia 5, a Ana abordou a logística em favelas e o Daniel abordou, ele mostrou pra gente o software dele, né, a Cargo Snap, que fala sobre a agilidade na coleta de evidências na logística. Hoje, aqui a Selma vai conversar com a gente sobre centros de distribuição. Antes de começar a apresentação, Selma, por favor, se apresente para o pessoal aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Selma, eu vou falar um pouquinho sobre minha carreira, minha formação, antes da gente começar a discutir um pouco sobre logística urbana e centros de distribuição urbana. Bom, como o Vanderlei já comentou aí, eu sou uma pesquisadora, faço parte do Hub de Logística do LAUT, né, na FEC Unicamp. Minha linha de pesquisa atualmente é na área de centro de distribuição urbana e avaliação econômica, mas também tenho trabalhos na área de indicadores de eficiência, distribuição em favela, sustentabilidade. E nos últimos 2 anos, aí, alguns desses trabalhos aí foram aceitos em congressos importantes na área da logística urbana, como o City Logistics, o WCPR e o TRB. Tá? Eu sou consultora em logística e transporte, e também estou trabalhando como professora colaboradora do curso de especialização em gestão da cadeia de suprimentos e transporte, o FEC 600, lá do LAUT, né? Já trabalhei em empresas como Unilever, Mars, De Pascoal, desenvolvendo projetos como revisão de malha logística, revisão de canais de distribuição, implementação de circuitos de transporte. E também como consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, fiz alguns trabalhos, ajudei no gerenciamento de algumas cooperações técnicas, por exemplo, o de mobilidade urbana de baixo carbono e o de revisão do processo de concessão de aeroportos, né? Minha formação é em matemática aplicada e computacional. Estou terminando o mestrado agora, lá no LAUT, né? E também tenho MBA em gestão empresarial e especialização em administração industrial e gestão de projetos. Agora, falando um pouco, então, entrando no tema da nossa discussão, da nossa conversa hoje, né? Eu vou falar, então, sobre centros de distribuição urbana, mas antes disso, eu gostaria de apresentar ou discutir um pouco o que é logística urbana e por que ela é importante. Vou aqui compartilhar a apresentação para vocês. Ok, então, o tema da minha palestra hoje é sobre centros de distribuição urbana. Mas antes de falar sobre centro de distribuição urbana, eu gostaria de discutir, apresentar um pouco alguns conceitos de logística urbana e por que ela é importante, tá? Então, primeira pergunta, o que é logística urbana e por que nós estamos falando sobre ela, né? Trazendo aqui uma definição um pouco mais acadêmica do que é a logística urbana, trouxe, né, o que o Taniguchi definiu como logística urbana. Taniguchi é o papa da logística urbana. Quando se pesquisa um pouco sobre o que é logística urbana, ou city logistics, que é a palavra em inglês, Taniguchi é o primeiro nome que aparece. Né? E, segundo ele, logística urbana é o processo para a total otimização das atividades logísticas e de transporte realizadas por empresas privadas em áreas urbanas com apoio de avançados sistemas de informação
levando em consideração o contexto do trânsito, do congestionamento, da segurança no trânsito e a economia de energia, dentro de toda uma estrutura do mercado econômico, do mercado onde ele está inserido. Ou seja, quando a gente fala de logística urbana, é todo o processo de fluxo de carga dentro de uma cidade, mas considerando trânsito, congestionamento, acidentes, mas também a necessidade de desenvolvimento econômico, ok? E aqui eu trouxe um gráfico sobre que mostra a curva de crescimento do nível de urbanização. Então, na década de 60, nós estávamos com um percentual um pouco acima de 30% de urbanização. E hoje, 2018, já são mais de 55%. O que significa isso? Significa que hoje mais da metade da população mundial vive em cidades. E outra informação muito importante é que mais de 80% de todo o produto interno bruto é gerado nas cidades. Então, imagina o quanto não se movimenta de carga, de produtos, pessoas querendo consumir esses produtos dentro das cidades. Então, essa é a importância de se discutir, estudar e aplicar soluções de logística urbana. Eu vou explicar agora um pouco sobre, ou apresentar um pouco das soluções de logística urbana que são mais conhecidas, né? Por exemplo, nós temos aqui um grupo de soluções que são as operacionais, né? Que são as entregas noturnas ou fora de horário de pico, faixas exclusivas para o transporte urbano de mercadorias, que é muito parecido com uma faixa exclusiva para ônibus, né? Mas que seria só para carga. Nesse caso específico, faixas exclusivas não tem no Brasil, e mesmo na Europa tem alguns exemplos aí, não é muito disseminado. E um terceiro tema, que seriam os fóruns de discussão e treinamentos, onde são espaços para realmente estar discutindo os problemas da logística e quais seriam as soluções interessantes para serem aplicadas, né? Um exemplo desse fórum é o próprio CLUB, o Centro de Logística Urbana do Brasil, que é coordenado pelo professor Orlando Fontes. Okay? Aqui eu trouxe um exemplo de uma foto da cidade de Nova York, que eles têm um programa muito bem estruturado da entrega noturna, mesmo porque durante o dia é tão congestionado que eles não conseguem fazer entrega. Então, a própria cidade, a prefeitura de Nova York conseguiu implementar esse projeto que está tendo uma abrangência bem grande, uma aceitação bem grande na área privada. Um outro grupo de soluções de logística urbana é o de infraestrutura. Por exemplo, as plataformas logísticas, os próprios centros de distribuição urbana, que eu vou discutir um pouco mais para frente, os espaços logísticos urbanos, que são muito pequenos centros de distribuição urbana, e os lockers. Aqui, dando um exemplo, é uma foto do CEAGESP em São Paulo, CEAS em São Paulo, que é uma plataforma logística reunindo muitas empresas e várias operações dentro dessa área. Essa é a foto da Chronopost, que é uma empresa europeia que trabalha também com centros de distribuição urbana. E eu trouxe essa foto para mostrar bem que, como eles trabalham muito com distribuição urbana e centros de distribuição urbana, você tem veículos pequenos. E, no caso, aí são veículos elétricos, né? Veículos ecologicamente corretos, né? Vamos dizer assim. Notem que os tipos de veículos utilizados para a distribuição urbana são veículos menores. Você não consegue circular com caminhões grandes, caminhões pesados, fazendo a entrega em lojas, né? E aqui, por último, uma foto de um exemplo de um locker, que são basicamente utilizados para entregas de e-commerce, né? Aqui em São Paulo já tem alguns locais com esses armazéns inteligentes, né? Armários inteligentes, né? Mas na Europa já está bem difundido. Falando do terceiro grupo de soluções de logística urbana, nós temos aqui as regulamentares, que são
pedágios urbanos ou zonas de baixa emissão, regulamentação de áreas de carga e descarga e restrição de circulação, rodízios e áreas apenas para pedestres. Aqui você tem 2 exemplos das áreas onde você tem o pedágio urbano e a ultrazona de baixa emissão, né, em Londres, né? Ambas são em Londres. O que acontece? Nessa área que eles chamam, né, que tem pedágio urbano, é permitido a circulação de veículos, tanto de carga como de veículos particulares, em alguns horários. Outros, você está sujeito a pagar o pedágio. E na área que eles chamam de zona de baixa emissão, não se pode circular com veículos poluentes em qualquer momento do dia ou da semana, ok? No caso aqui, um exemplo de uma placa de carga e descarga, que é isso que eu comentei sobre a regulamentação de áreas de carga e descarga. Nós temos muito problema para conseguir fazer as entregas em áreas de grande movimento, né? Então, regiões com muitas lojas, ela atrai muitas pessoas e tem a carência de área de carga e descarga. Então, um caminhão, quando ele vai fazer uma entrega, se não tem uma organização ou um espaço dedicado para a operação de carga e descarga, muitas vezes ele não consegue estacionar. E ele fica rodando até conseguir um local para parar o veículo, e nisso ele acaba causando muito mais trânsito, porque fica rodando até encontrar um espaço que ele possa parar. Né? Por isso que é importante, é uma solução que ajuda muito quando se faz a regulamentação da área de carga e descarga. E aqui um exemplo também de restrição de circulação, que é o próprio rodízio em São Paulo, onde, dependendo do dia e da placa, do final da placa, não pode circular dentro da cidade. E isso também se aplica a caminhões. Né? E, finalmente, um grupo aqui que nós chamamos de inovações de soluções logística urbana é o transporte de cargas por bicicleta, que não é uma solução inovadora, mas vou mostrar alguns exemplos de alguns equipamentos que estão surgindo no mercado. Né? Você também tem triciclos, ou a própria ferrovia, que é um exemplo em Paris, que tem o Monoprix, que ele faz a distribuição dos produtos. A ferrovia está dentro da cidade, então ela para muito próximo da área de consumo, e aí é feito um transbordo e a entrega nas lojas é feito com caminhões ou com veículos não poluentes. Mas a ferrovia em si, ela entra na cidade e começa o processo de distribuição. Né? E o crowdshipping, que eu vou explicar um pouquinho melhor aqui embaixo. Aqui é uma foto, um exemplo, né, que eu quis trazer só de uma inovação no equipamento, que o que vem surgindo aí são equipamentos que gerem maior segurança tanto para o ciclista como para a carga, e também, né, pensando na otimização das entregas com bicicleta. Então, isso nós falamos da inovação sob o ponto de vista de equipamentos, né? E, como eu comentei, o crowdshipping é a utilização de pessoas, né? Não empresas, mas pessoas que se cadastram no site para fazer as entregas. Então, uma pessoa que está passando pela rua, se ela está cadastrada, se ela tem interesse em fazer entrega, ela pode passar na empresa, pegar essa carga e entregar no endereço desejado, no endereço que precisa ser entregue. Né? E no Brasil a gente já tem esse exemplo, que é o Eu Entrego, e que foi a primeira iniciativa nesse sentido, indo muito na linha da uberização, né? Da mesma forma que você tem veículos trabalhando aí para transportar pessoas, aqui a proposta do crowdshipping ou a proposta do Eu Entrego são pessoas que fazem as entregas, que seja a pé ou com seus próprios veículos mesmo. Okay? Então, esses são os exemplos que eu quis trazer sobre soluções de logística urbana. E falando um pouco sobre a parte de regulamentação, parece que quando se fala de regulamentação de logística urbana, é muito uma imposição da prefeitura, dos governos,
para restringir o acesso, né, de caminhoneiros, né, o acesso dos processos de logística, né, para restringir um pouco as empresas. Mas, na verdade, as soluções de logística urbana, elas são construídas, elas precisam ser construídas em conjunto com as empresas, o setor privado e o setor público, porque se não tem nenhum tipo de organização, acontece, como eu comentei, sobre o caminhão ficar rodando várias ruas só procurando uma vaga para poder fazer a entrega. E nisso, ele acaba gerando muito mais trânsito, acaba gerando mais custo, porque o veículo, ou todo o processo de entrega se torna improdutivo, e também corre o risco do lojista ficar sem o produto, porque o caminhoneiro não consegue pagar o veículo para fazer essa entrega, ok? Bom, agora entrando no que é um centro de distribuição urbana, né? Então, trazendo novamente um conceito mais acadêmico, mais formal, nós temos que o centro de distribuição urbana é uma operação envolvendo um cross-docking de mercadorias direcionadas para áreas urbanas, né? Estabelecida relativamente próxima à área de atendimento e com o objetivo de consolidar as cargas, otimizar as entregas e reduzir o uso dos veículos, o que ajuda a mitigar os problemas de congestionamento urbano e poluição. Ou seja, é uma operação logística, basicamente de cross-dock, que entra o produto de um lado, sai do outro, que você não tem manufatura lá dentro, né? Mas você tem todo um processo de consolidação das cargas e otimização das rotas, que com isso você tem uma melhoria aí do uso dos veículos para fazer as entregas para os clientes, né? Aqui é só um exemplo de uma entrega, né, de uma ilustração de como que é uma entrega normal, né? Você tem aqui os dois veículos de um V2, saindo de um mesmo ponto e fazendo as entregas na área de atendimento, que são os clientes C1 a C6. E você tem um terceiro veículo, que é o V3, saindo de outro local e também fazendo a entrega para essa área de atendimento, com cruzamento de fluxos e até mesmo, no caso do cliente C5, ele sendo atendido por dois veículos diferentes. Agora, com a implementação de um centro de distribuição urbana, o que acontece? Saindo da origem ou do embarcador e levando essa carga para o centro de distribuição urbana, como ele vai estar consolidado para vários clientes, os veículos que saem do embarcador para o centro de distribuição urbano, eles podem ser otimizados também. Então, pode ser até veículos maiores, levando mais carga, um único veículo levando mais carga para o centro de distribuição. No centro de distribuição, como eu havia dito, é feito todo um cross-docking, toda uma consolidação de cargas e uma nova roteirização das entregas, e aí os veículos, eles saem com uma rota muito mais otimizada, fazendo as entregas, diminuindo aí o número de veículos e a quilometragem total percorrida. Essa é a definição do centro de distribuição urbana. E quais são os benefícios que um centro de distribuição urbano pode trazer, né? Esses são exemplos que são encontrados na literatura de casos onde foram mensurados os benefícios, né? No caso aqui, o primeiro deles é redução do número de veículos na área de operação, que em Tenjin, no Japão, eles calcularam em torno de redução em torno de 65% no número de veículos, com a implementação do centro de distribuição urbana. Em Kassel, na Alemanha, né, eles conseguiram atingir um percentual de 60% da redução do número de veículos na área de operação. Um outro benefício é a redução da distância total percorrida, ou da quilometragem total percorrida, que, novamente, em Tenjin, eles calcularam em torno de 87%. Também há a redução do número de viagens, né? Que é o caso, por exemplo, de Bremen, na Alemanha, onde eles calcularam que teve uma redução de 12,7% nas viagens entre os embarcadores e o centro da cidade.
Então, essa otimização, essa consolidação das cargas permite que tenha menos veículos rodando para o centro da cidade, né, ou para a área de atendimento, né? E por último, também tem a contabilização da redução das emissões de poluentes no ar, que no caso em Lucca, na Itália, eles implementaram o centro de distribuição urbano com entregas em veículos elétricos. E aí tiveram uma redução em 20% nas emissões de dióxido de carbono e 27% nas emissões de material particulado. Agora, se é tão interessante essa implementação, por que tem tão poucos centros de distribuição urbana implementados por aí, né? Um dos pontos, né, que é uma das hipóteses e que é muito comentado na literatura, é a questão de custo. Na primeira situação, como eu trouxe o exemplo, uma operação normal de entrega, basicamente o custo é o custo da entrega, né, do frete entrega. Agora, quando há um centro de distribuição urbana, você tem a introdução de um novo ponto de manuseio, um novo ponto de handling, que é onde vai ocorrer todo o cross-docking. E aí, o custo total dessa operação, né, que nós chamamos da última milha, ou last mile delivery, com o centro de distribuição urbano, ele se torna o custo do frete de transferência, mais o custo da operação do centro de distribuição urbana, mais o novo custo do frete entrega. E somente nos casos onde a otimização do frete entrega e a otimização do frete de transferência, eles são grandes o suficiente para compensar o custo da operação do centro de distribuição urbana, é que se consegue ter uma implementação exitosa dessa operação, considerando apenas os custos envolvidos diretamente, né? Só que tem muitos estudos aí apontando que para viabilizar um centro de distribuição urbana, também pode-se pensar em incorporar serviços adicionais oferecidos pelo centro de distribuição, de forma a agregar valor ou de forma a agregar serviços para a operação e diluir os custos, né? E no caso, especificamente onde eu estou pesquisando, na avaliação econômica ou na avaliação do projeto, também pode-se pensar em incluir os benefícios sociais e ambientais. Eu vou falar um pouco mais sobre eles. No caso de exemplos de serviços adicionais, o que nós temos aqui? No centro de distribuição urbana, por exemplo, pode ser feito o que chamam de packaging, ou embalagens diferenciadas, né, como esses promocionais, que não precisam necessariamente ser feitos dentro da indústria, pode ser feito no centro de distribuição. Outro exemplo é o gerenciamento de estoque nos clientes, né, que muitos clientes, muitos lojistas são pequenos e não conseguem fazer o controle correto dos estoques. E um gerenciamento de estoque melhor, informando os fornecedores quando o estoque está baixando bastante, já é o momento de ter um novo pedido, ele pode ajudar o fornecedor a fazer esse pedido e entregar antes que tenha falta na ponta, antes que tenha a ruptura da venda. Que, em conjunto com as entregas mais fracionadas, uma vez que o centro de distribuição vai estar mais próximo, ele tem essa condição de fazer uma entrega mais fracionada com um custo competitivo, comparado com a indústria, que se ela estiver a 100, 200 quilômetros de distância, ela não consegue fazer tantas entregas fracionadas, porque o custo fica muito alto. Então, tendo conjunto desse gerenciamento de estoque e das entregas mais fracionadas, ela pode ajudar na questão dos estoques dos lojistas, né? E um último exemplo aqui, que pode ser considerado como serviço que o centro de distribuição pode oferecer, é a própria logística reversa, onde o centro de distribuição urbana pode coletar os produtos que estão avariados ou com a data de validade vencida e levar para o centro de distribuição urbana para poder devolver para os fornecedores. Tá? Então, esses são alguns exemplos de serviços adicionais. E agora falando sobre os benefícios sociais e ambientais. Quais são eles? Como que eles podem ser mensurados? Então, voltando à questão da otimização das entregas, quando eu tenho uma consolidação em otimização, eu diminuo a necessidade de veículos de entrega, diminuo a necessidade de veículos circulando
nas áreas de atendimento. E isso significa menos consumo de combustível e menos redução de emissões de gases de efeito estufa, o que ajuda a mitigar os problemas de emissões, né, de gases de efeito estufa relacionados à mudança climática. Outro exemplo que é a otimização da entrega lá atrás é a redução de material particulado de veículos movidos a diesel. O que são materiais particulados? São micropartículas que são emitidas no ar decorrentes da combustão do diesel, né? E que está associado a problemas de derrame cerebral, problemas cardíacos e problemas respiratórios, como câncer e asma ou bronquite. E segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, são mais de 7 milhões de mortes devido à exposição de poluição do ar. Então, a redução do material particulado também ajuda a reduzir os problemas no sistema de saúde. E, por último, a otimização da entrega, ela também ajuda na questão da redução dos níveis de congestionamento, que, além de ter as pessoas puxando, querendo arrancar os cabelos parados no trânsito, existem vários estudos falando que o fato das pessoas ficarem paradas no trânsito causa um custo adicional para a economia, porque são pessoas que poderiam estar aproveitando da sua vida de uma forma melhor, melhorando a sua qualidade de vida, mas também são pessoas que poderiam estar produzindo mais. Então, o tempo parado no trânsito, além do consumo adicional do combustível, é um tempo onde essas pessoas poderiam estar produzindo e não gerando gastos, né? Gerando esses custos. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco desses conceitos e estou aqui à disposição. Obrigada. Selma, muito obrigado pela sua apresentação. E eu achei um pouco assustador aquele número que você mostrou da emissão de poluentes. Quanto que é? 8 milhões de pessoas? 7 milhões de 7 pessoas. milhões de pessoas? Sim. E tem estudos mais específicos aqui no Brasil também. Eu não tenho agora o número ao certo, mas também já tem pesquisas nessa área que conseguem realmente associar o que é a emissão, ao contato, a exposição a material particulado e o número de pessoas que são internadas e tem até morte prematura decorrente de problemas relacionados a isso, a essa exposição de poluentes, né, ou material particulado. Uhum. Nossa. Antes da gente terminar, finalizar aqui para o pessoal ir almoçar, eu tenho algumas perguntinhas para você, Selma, que eu estou fazendo para todo mundo aqui no evento. Okay, como que você ingressou nesse mercado da logística? Como que você caiu aqui nesse mercado? Olha, já faz tempo que eu atuo na logística, né? Então, é até interessante que antigamente não tinha muito isso, não se falava muito sobre logística em si, né? Mas desde a época da faculdade, né, eu fiz matemática aplicada e sempre tive muito interesse em pesquisa operacional, que depois, né, óbvio, só depois que eu vim a trabalhar com logística que eu descobri que tem muito a ver, né? Mas eu acho que o mais interessante, sim, o processo foi que deu certo, eu comecei a trabalhar na Unilever e bem na área de projetos logísticos. Então, eu aprendi muito sobre logística e aí me apaixonei, não consegui mais sair da área. Que é uma área muito dinâmica, é uma área que te dá muito conhecimento sobre todos os processos da empresa, e também está sempre em constante inovação, você sempre tem coisas para aprender e novidades para implementar, né? Fora isso, como eu comentei, a logística, ela nunca é, assim, pelo menos nas empresas, ela não é uma área que se fala assim, que é uma área que se destaca, né, como uma área de marketing, uma área de vendas, mas a logística é tão essencial que, sem ela, você tem exemplos de produtos que tiveram custos tão altos que acabaram morrendo, né? Então, a importância da logística
como um todo, tanto dentro da empresa ou para você viver dentro de uma cidade, você ter acesso aos produtos, é tão grande a importância que realmente é muito interessante trabalhar nessa área. Uhum. E agora, preciso da indicação de 2 livros. Um livro técnico que você acha que todo profissional da área assim, precisa ler e um que mudou a tua vida. Um livro que você recomenda de vida mesmo, assim, que você gostou de ter lido. Ai, é uma pergunta meio difícil, né? Mas eu fiquei pensando que eu tinha cola antes, né? Então, o primeiro deles, assim, para quem se interessa por logística urbana, e até puxando aqui para minha sardinha, né? Tem esse livro, que é Distribuição Urbana de Mercadorias e Planos de Mobilidade de Carga, Oportunidades para Municípios Brasileiros, que eu ajudei a escrever. Né? Então, quem tiver interesse, ele fala, né, explica um pouco melhor sobre a própria logística urbana, os exemplos de soluções, né? Tudo que eu apresentei aqui tem nesse livro. E esse livro ele está disponível como que o pessoal acessa? Né? Então, ele é pelo BID, né? Você tem aí, entrando ou digitando no Google. Não, mas aí eu coloco o link para o pessoal aqui na página também. Perfeito. Ele está gratuito para download. É só fazer o download, sem problema. E o livro da sua vida? Olha, eu não sei se é o da minha vida, mas é um dos livros que me ajudaram bastante. É um livro antigo até, né? Mas eu recomendo. É uma leitura muito fácil, né? E principalmente para nesse mundo que é tão dinâmico e para as pessoas que têm uma certa dificuldade de entender as mudanças, se adaptar com mudanças, eu acho que é um livro bem interessante, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele é do Spencer Johnson e, basicamente, é um livro voltado para administradores, né? E conta um pouco uma fábula aí sobre personagens que têm uma dificuldade ou um certo medo de lidar com a mudança, né? Então, eu recomendo porque nós vivemos um mundo muito instável, cada momento uma novidade, as empresas nunca vão ser como eram ontem, então no dia a dia nossa vida demanda isso, essa questão das mudanças, e estar preparado para elas e aceitar essas mudanças é muito importante. Então, para quem tem uma certa dificuldade ou tiver um interesse de ver como que as outras pessoas lidam com isso, eu acho que esse Quem Mexeu no Meu Queijo é um livro interessante. E aproveitando esse gancho que você falou das mudanças, e isso foi o assunto que a gente falou no primeiro dia de evento aqui, falando das tecnologias, das habilidades. Qual habilidade que você considera que foi, acho que a mais importante assim, que você desenvolveu durante a sua trajetória, a sua jornada profissional, que você recomenda que o pessoal aí, eles fiquem de olho? Olha, a palavra que me vem à cabeça muito forte é comprometimento. Eu acho que dentro de toda a minha carreira, né, o fato de eu ser comprometida com o que eu estava fazendo me ajudou muito. Né? Então, hoje, toda a experiência que eu tenho, as pessoas me reconhecem pelo que eu pude contribuir e pelo fato de eu ser comprometida. E nesse ambiente novo, né, com tantas mudanças, com tanta volatilidade, né, eu acho que as pessoas elas precisam se comprometer com o que elas querem, né? Independente do que está acontecendo no mundo, mas no que elas acreditam, se elas se comprometem com o que elas acreditam, que seja na sua vida pessoal ou no projeto dentro da sua empresa, elas vão conseguir fazer, né? Então, eu acho que uma palavra, né, muito boa ou uma característica muito boa para ser desenvolvida é comprometimento. Bacana, Selma. Selma, precisaremos encerrar aqui para o pessoal ir almoçar. Acho que está quase na hora, a gente está estourando aqui o horário do evento. Pessoal, para vocês que estão assistindo aí de casa, no celular, se vocês quiserem acessar a palestra da Selma, a gente vai estar enviando por e-mail para todo mundo que está inscrito no evento. Então, se você está assistindo e não está inscrito, se inscreva para você poder ter acesso aos materiais e depois ao certificado do evento também. Então é isso, até às 18 horas. Tchau, tchau. Tchau. E aí,